Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco Joel Val, Presidente da Associação de Árbitros de Futebol de Braga. Joel, é um prazer ter-te aqui connosco para termos aqui esta conversa sobre a arbitragem, que nem sempre é falada como deveria ser, digo eu. Para esta nova temporada 2023-2024 está agora a começar. E começo por te perguntar se do lado da arbitragem a preparação foi fácil, quais as expectativas para esta nova época, porque muitas vezes até os próprios clubes não é fácil preparar uma nova época, e então pergunto do lado da arbitragem se é fácil preparar uma nova época ou se isso está a correr bem e quais são as expectativas para esta nova temporada. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar aqui e falar de arbitragem, que é uma causa que me diz muito e que eu tenho sempre enorme gosto em defender e difundir. E neste caso acho que é um ponto interessante tentarmos explicar um bocadinho do que é a dinâmica da arbitragem para as pessoas perceberem um bocadinho melhor o que é a nossa vida, digamos assim. O começo de cada época é sempre um momento importante, porque é basicamente na altura que os árbitros, tentando explicar melhor, os árbitros é um processo gradual, é um bocadinho mais de equipas, vão atingir topos de forma já com a época em curso, e o início é sempre um bocadinho mais difícil, porque há aquele período, o interregno de férias, se bem que em Braga o contexto é um bocadinho diferente da forma como o Conselho de Arbitragem organiza os testes físicos e as provas físicas, mas tocando nesse ponto, os árbitros já fizeram as suas provas físicas, já fizeram os seus testes escritos, ou seja, estão aptos. Enquanto os clubes de futebol há ali um interregno grande e depois começa ali uma pré-época, os árbitros têm uma dificuldade maior, que a época termina e eles têm que se manter em atividade porque têm provas físicas em Braga, neste caso, no caso concreto de Braga, têm provas físicas no início de julho. Têm que ser considerados aptos ao fazer essa prova física. Ou seja, como as provas físicas dos árbitros são tremendamente exigentes, são mesmo muito exigentes, convido a malta do futebol e dos clubes a tentarem experimentar fazer as provas, são muito difíceis. Os árbitros, e a época termina ali mais ou menos, o último jogo da época é sempre o 10 de junho, que é a festa de futebol distrital, mas termina mais ou menos ali na penúltima semana de maio, os campeonatos. Os árbitros têm que se manter em atividade da penúltima semana de maio até metade mais ou menos de julho. Ou seja, no fundo os árbitros têm ali 4 semanas de pausa total na arbitragem, porque em agosto já há competições. Exato. Ou seja, é um bocadinho contra-ciclo, ou seja, fazem as provas e depois descansam. Na minha opinião deveria ser ao contrário, descansam e depois preparam-se para as provas, mas está organizado dessa forma já há alguns anos. Portanto, os árbitros nesta altura já têm as provas físicas feitas, os testes escritos feitos, têm o centro de treinos, frequentam o centro de treinos, estão a cuidar da sua componente física. A componente técnica, na minha opinião, os jogos ajudam a que vão melhorando. Claro que numa fase inicial o jogador também tem sempre um bocadinho mais de dificuldade e os árbitros também é um bocadinho por aí. As observações dos árbitros ainda não começaram, irão começar, penso eu, daqui a pouco tempo. Talvez a diferença seja a falta de substituições, não é? Exatamente. Um jogador pode dizer que não dá mais e se não houver alguém... O árbitro também pode, mas não é muito comum. Assume o risco até ao final. Exatamente. Sendo uma associação que tem muitos clubes, das que tem mais clubes no país e, consequentemente, muitas divisões e também camadas jovens, os processos diários e semanais são complicados? Dirigir as equipas para aqui, para acolá, ou isso está tudo tão bem automatizado? Não, em Braga estamos a falar para esta época que as séries ainda não foram todas sorteadas, os clubes ainda não foram todos distribuídos, há clubes que ainda se calhar estão em pensamento se vão atuar ou não, mas estamos a falar de jogos de futebol de 11, cerca de 350 semanais, 350 jogos, e estamos a falar de 200 jogos em média de futebol 7. E já para não falar do futebol feminino, que teve um crescimento brutal nos últimos anos. Relativamente a isso, o Conselho de Arbitragem é o responsável por fazer as nomeações. É um processo que o árbitro, para se familiarizarem um bocadinho com o assunto, o árbitro recebe a nomeação à quarta-feira, prepara-se, não é? Vai ao centro de treinos à segunda, há centros de treinos para todos os dias da semana, mas da sua área geográfica. Imagino que treinam à segunda e à quarta-feira, ou à terça e à quinta, treinam, recebem a nomeação e começam a preparar o jogo. Ou as nomeações, porque em Braga, como são muitos jogos,
e os árbitros, embora sejam muitos, não são tantos quanto isso para todos aqueles jogos, começam a fazer o seu planeamento dos jogos. Obviamente, isso seria hipocrisia da minha parte, claro que um jogo de séniores tem sempre um cuidado extra com um jogo de camadas jovens, até porque são muitos jogos. Se for só um jogo de camadas jovens, o árbitro prepara aquele jogo com um afinco diferente do que aquela panóplia toda de jogos no mesmo fim de semana. Pois, a minha próxima pergunta ia exatamente ao encontro disso. Uma equipa de arbitragem ou um árbitro, num fim de semana, pode arbitrar vários jogos? Aqui em Braga e na esmagadora maioria das associações, porque os árbitros fazem-se poucos. Os árbitros fazem poucos. Estamos a falar daquilo, como eu disse, de 550 jogos por semana. Se tivermos em linha de conta que o Futebol 7 tem um árbitro, ainda temos também o Futebol 9, também é só um árbitro. O Futebol 7 tem um árbitro, estamos a falar de 200 árbitros disponíveis para o Futebol 7. E depois o Futebol 11 tem 3, um árbitro e 2 árbitros assistentes. Se multiplicarmos isso por 350 por 3, estamos a falar de 1000 árbitros. Ou seja, 1000 árbitros mais os 200 árbitros, estamos a falar de 1200 em média. 1200, só existem 400 árbitros em Braga. 400 árbitros nos quadros a atuar, não estão sempre cá lesionados, há uns que não querem, há outros que desistem, há outros que não... Ou seja, em média tem que fazer 3 jogos por fim de semana. Em média, há árbitros que isso depois depende do critério de nomeação. Há árbitros que fazem 6, há outros que fazem 1, há outros que fazem 3, isso depende também do critério. Também tem a ver com disponibilidade, não é? Não disponibilidade, claro que sim. Tem a ver com disponibilidade, tem a ver com o critério de quem nomeia. Também há jogos durante a semana, que também dá para diluir ali um bocadinho. Mas nós queremos mais árbitros, precisamos de mais árbitros. E é uma causa absolutamente interessante. É uma causa viciante. Quem entra na arbitragem depois não quer sair e vicia-se um bocadinho naquilo. E mesmo para quem está a começar a vida, financeiramente, a Associação de Futebol Braga fez um esforço grande na última, já eu tive parte também ativa nessa negociação. Neste momento um árbitro distrital já consegue ter um vencimento extremamente interessante, e principalmente para um jovem estudante, para alguém que queira um complemento, é muito atrativo. Não era, tornou-se muito atrativo. Neste momento é muito vantajoso ser árbitro mesmo do distrital na Associação de Futebol de Braga. E depois da carreira progredindo, os valores são completamente distintos, como é óbvio. Fica também o apelo, porque sem árbitros não há jogo. Não há jogo, a verdade é essa, não há competição. Exatamente. E pronto, e também ia-te pedir que explicasses um pouco como é que um cidadão ou um jovem, estás a apelar aos jovens, porque normalmente um jovem estudante, e tens razão nisso, pode arranjar um complemento, certo, e também tem maior disponibilidade para estar disponível ao fim de semana, é isso? Não, e lá está, não deixa de ser um desporto, é intenso. Tem que se dedicar também, tem que se treinar muito. Se quer atingir um patamar de excelência, tem que se treinar muito, tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, tem que frequentar centros de treino, tem que analisar o jogo, tem que tentar perceber, tem que ser curioso, tem que perceber um bocadinho da dinâmica do jogo, da tática, da componente da organização, do respeito pelos clubes, perceber como é que um clube funciona, porque isso ajuda-nos também na gestão do jogo e a respeitar os intervenientes. Agora, eu fui para árbitro e eu conto essa história muitas vezes, eu faço parte daquele grupo de pessoas que dizia que preferia partir as 2 pernas do que ser árbitro uma vez na vida. Né? E então fui para árbitro um bocadinho por curiosidade, porque encontrei um teste com um conhecido na altura, e então pus-me a fazer o teste, que eu era jogador de futebol, eu joguei futebol até aos 23 anos, e então comecei muito tarde na arbitragem, que hoje em dia um árbitro deve começar aos 16 ou aos 15. Okay. Eu fiz um teste e eram 20 perguntas e eu errei as 20. Porque as perguntas são muito técnicas, são muito dirigidas para árbitros. E eu errei as 20. E aquilo senti-me um bocadinho mal, fruto da curiosidade, fui tirar o curso, só mesmo para aprender a ler jogo. Depois nomearam-me para um jogo, eu não queria ir ao jogo, mas fui e gostei. Então fui ao segundo, e ao terceiro, e ao quarto, e cheguei ao fim da época, tive que escolher entre ser jogador de futebol e ser árbitro. Eu senti que a minha carreira como jogador de futebol tinha estagnado, ou eu já não conseguia dar mais que aquilo que estava a dar, e percebi que na arbitragem poderia atingir patamares mais interessantes, e foi por aí. Depois, claro, e nem foi, eu fugi um bocadinho à regra que eu nem fui pela parte financeira. Claro que a parte financeira foi muito importante, e foi importante ao longo da minha carreira também. E para quem quer começar, é um estímulo extraordinário. Só para terem uma ideia, que as pessoas gostam de ouvir isso, um árbitro que comece no primeiro ano, estamos a falar de fazer
camadas jovens e fazer 2 joguinhos por semana, só fazer de árbitro assistente, sem responsabilidade, só a aprender, a fazer iniciados, ganha facilmente 200, 300 euros por mês. Facilmente. Se tiver um bocadinho de disponibilidade, e 300 euros para um estudante, acho que é um valor interessante para um part-time. E tu dizes, é só inscreverem-se na associação? Sim, inscrever-se. A associação faz sempre montes... Pronto, fazendo uma crítica na minha associação, que é a associação que me diz respeito, que é essa também, que eu também... Em termos organizacionais, estamos com uma dificuldade grande. Porque deveríamos adotar o tipo de mecanismos para cativar pessoas. Limitamos ao básico, que é meter, agora com as redes sociais ajuda um bocadinho, mas a meter uns panfletos e o boca a boca. Geralmente os árbitros que vêm é fruto de árbitros que já existem, que os puxam para a arbitragem. Porque há muitas formas, e isso é uma lacuna grande, entre outras, do Conselho de Arbitragem, que é a dificuldade em cativar a vinda de novos árbitros e a sua posterior retenção. Porque eu acho que, principalmente nas escolas, fazendo um trabalho efetivo nas escolas, fazendo um trabalho efetivo nos clubes de futebol, por exemplo, a transição de júniores para séniores. Há malta que não continua a jogar futebol, mas gostava de estar ligado a futebol. E a arbitragem é claramente um canal muito interessante para eles continuarem ligados ao futebol e até com uma vertente completamente diferente. Eles já estão habituados à atividade física, ao jogo. Jogar futebol dá-lhe um conhecimento grande do que é também o jogo que o vai ajudar enquanto árbitro. Agora, nós difundimos nas redes sociais, a Associação de Futebol Braga e o seu Conselho de Arbitragem, o processo é assim, retém as inscrições. Essas inscrições, fruto da sua área geográfica, são distribuídas pelos núcleos. Em Braga existem 8 núcleos de futebol, e depois existe o futsal, que não sendo um núcleo, tem um grupo também. Geralmente o futsal dá as formações, dá os cursos todos aqui em Braga, penso eu. E os outros árbitros são distribuídos por Faf, por Barcelos, por Famalicão, por Cávado, que é a área ali da Marge e de Vila Verde, Braga, Guimarães, pela Vizela, acho que não estou a esquecer de nenhum, acho que já os disse todos. E o núcleo do AF também, que é ali mais ou menos na zona de Joano e de Ronfo. Pronto, são distribuídos pela área geográfica para também ser cómodo de frequentarem o curso. Ou seja, é ali perto, frequentam o curso e ficam depois aptos, ou não, para atuar e começam a sua carreira como árbitro. Já lançaste aí as tuas críticas, que eu ia perguntar como é que é o processo de recrutamento. E disseste que são 400, já lançaste o teu apelo para que venham mais para... 400. Há uma dificuldade grande, que era aquilo que eu estava a dizer. E também falaste na retenção. É complicado... É complicada a retenção, porque tem que se aliciar um jovem árbitro. Tem que se aliciar um jovem árbitro com jogos, com acompanhamento, com formação, tem que se ter um carinho especial para quem entra. Não se pode atirar às férias nem ao abandono. E o equilíbrio é difícil porque tem que se ter alguém que esteja permanentemente preocupado com esse fator. O que acontece neste momento, infelizmente, é a Associação de Futebol de Braga, felizmente, tem imensos jogos. Pelas indicações que eu tive agora a falar há pouco, cresceu em infantis, cresceu em benjamins, em infantis, em iniciados, em juvenis, em júniores, em séniores e em futebol feminino. Então, futebol feminino só decaiu em futsal. Mas futsal também penso que deriva muito do futsal feminino transitar para o futebol feminino distrital. Ou seja, fruto de haver muitos jogos, cada vez mais jogos, os árbitros fazem-se poucos. E os árbitros que cá estão manifestamente numa fase desmotivada. Precisam de precisam de uma lufada de ar fresco. E o que acontece muitas vezes é que o jovem está a tirar o curso e atira-se o jovem às férias porque precisam de um árbitro para aquele jogo. Exato. É necessário, ou seja, um jovem árbitro tem que ter um acompanhamento de um árbitro de elite, de um árbitro de Primeira Liga, Segunda Liga, Terceira Liga, Nacional, porque os árbitros, não que sejam melhores ou piores, porque no distrital há muita qualidade,
têm uma noção e têm eles próprios uma obrigatoriedade diferente, ou têm um método de trabalho diferente, uma organização diferente, e quem vai vê o céu estrelado. E não vê, ou seja, o jogo vai correr bem, porque o árbitro, como tem estatuto, os clubes também tratam de maneira diferente. O jogo vai fluir com naturalidade, o árbitro vai estar preocupado em formar, enquanto antes a tirar as férias. Por exemplo, eu tive um caso no ano passado que há jogos complicados. Sim, há jogos complicados e depois complica-se o que é fácil. Por exemplo, eu vi um jogo ano passado que foram 3 estagiários para o jogo. Ou seja, não havia um elemento experiente. Digno de ser sério. Obviamente que esses estagiários, quando as coisas correm menos bem, desistem, porque o primeiro ano é o primeiro impacto. Exato. E se as coisas correrem bem no primeiro ano, nós vamos continuar. Se correrem mal, pensamos, não é bem isto que eu quero. Agora, vamos desmistificar uma situação. Isto não existe, isto não são os anos 70, não existe violência generalizada. Infelizmente poderá haver um caso pontual ou outro. Infelizmente existe muito boa gente que não tem cultura desportiva, mas geralmente são pessoas de bem e pode existir um prepario ou outro, mas as coisas correm com relativa naturalidade. É muito importante a retenção, porque a retenção é mais importante ainda do que a angariação. Porque não adianta angariar, para terem uma ideia, nós angariamos em média, ou seja, escrevem-se em média mais de 100 árbitros por ano, mais de 100. Terminam a época, se terminarem 50 é uma loucura, Bem trabalhado, desses 100 tem que terminar pelo menos 70, não é? É natural que hajam pessoas que perdem-se no meio do processo, até no futebol é assim. Exatamente. Nas equipas é assim, mas a retenção tem obrigatoriamente que ser diferente. Eu acho que tem a ver com o método. Essencialmente acho que tem a ver com o método de retenção e com o carinho. Exato. e com o cuidado e o acompanhamento sim. E até um árbitro que possam reconhecer facilmente. Claro. Quem está a entrar, quem me está a ajudar é Sim, eu lembro-me, por exemplo, eu já era árbitro há alguns anos, já não era propriamente um passarinho, como se diz, e fiz um jogo com o Cosme Machado, que na altura era árbitro da Primeira Liga, e para mim aquilo foi um jogo de juvenis, eu fiquei todo contente. Não é? Eu quando ascendi ao Nacional, tive sempre um cuidado extra de tratar os meus estagiários, sempre quis levar estagiários, que é outro problema, os árbitros de Braga, quando sobem, ascendem à Federação, quase que o Conselho de Arbitragem corta o cordão umbilical, porque eles não participam em jogos distrital, logo só são usados como recurso. Okay. Para terem uma ideia, até em termos de valorização da competição, a nível nacional, todos os árbitros, Liga, Primeira Liga, Segunda Liga, Terceira Liga, a CNS, arbitram a principal categoria distrital. Neste caso, em Braga, o Pro Nacional. Os árbitros de Braga não participam sequer, não são nomeados. Ou seja, fere a competição porque, à partida, aqueles árbitros estão mais capacitados, porque estão em escalões superiores, e, simultaneamente, os árbitros depois não se sentem também motivados para levar jovens. Exatamente. Porque dizem assim, então, se não apito jogos bons, também não estou para apitar iniciado de segunda divisão. Pronto, ou seja, tem que se criar aqui um mecanismo de ser benéfico para toda a gente, para as competições, respeitando as competições, valorizando o Conselho de Arbitragem, valorizando os árbitros que vêm cá ajudar e, simultaneamente, cativar a malta que cá fica. Exato. Pronto, é um trabalho que tem que ser feito, na minha opinião, de mas até diferente. é um pouco estranho, porque normalmente quando se vê nomeações, e falo mais do futebol, toda a gente conhece, a primeira coisa que se associa ao árbitro é a associação onde ele é. Exatamente. E, portanto, devia ser um trabalho... Nós, neste momento, temos a felicidade de ter, na minha opinião, o melhor árbitro português, que é da nossa associação, que é um orgulho. Temos também outro árbitro na Primeira Liga, que é o Carlos Macedo. O ano passado tínhamos 4, ficámos só com 2. Estamos claramente a perder o comboio. Exato. Claramente a perder. Nós temos um árbitro na Segunda Liga só, e temos um árbitro na Terceira Liga só. E se estivermos em linha de comparação para um Porto, estamos a falar que temos menos 20 árbitros do que o Porto nessas 3 competições. Portanto, estamos claramente a perder o comboio. Mas temos qualidade, temos muita qualidade. Temos muita qualidade no CNS e temos muita qualidade no Distrital. Há uma fornada de novos árbitros muito interessante. Agora, tem que se reter. Não existe, neste momento não existe plano formativo, ou o que existe é arcaico. E
tem que se criar uma dinâmica muito diferente. Esses números também são desmotivadores. Sim, Agora está no Distrital de Braga diz, mas na Primeira Liga só tem 2, pronto, como é que eu chego lá? Sim, mas o copo Ou também pode ser motivador. Pode ser motivador ou pode ser desmotivador. Na arbitragem é muito disso, é muito de parte psicológica, parte mental. Pode-se pensar pelo facto de não temos lá ninguém, ou temos poucos, ou não, são poucos para a nossa realidade. É Exato. Com o devido respeito, se fosse de Porto Alegre ou de Beja, era ótimo. Os números temos lá. Para nós, para a nossa realidade, como somos top 3 em tudo, e algumas coisas até não somos os primeiros, quando digo top 3 em tudo, em número de praticantes, em número de equipas séniores, crescimento no feminino. Árbitros, nós temos imensos árbitros, não é? Nós somos top 3 a nível nacional, talvez Lisboa e Porto, se calhar tenham mais árbitros que nós, Porto tem certamente, Lisboa até tenho dúvidas. Agora, nós temos muitos, mas tínhamos que ser muito mais. Por exemplo, o ano passado tivemos 2 dezenas de jogos que não se realizaram porque não tínhamos árbitros, que é uma coisa impensável, não é? Agora, para mim, se eu fosse árbitro, era motivador, porque eu dizia assim, nós somos uma associação fortíssima e temos lá poucos. Há espaço para eu lá ir. Exato. É pior ter lá muitos, porque depois o funil está muito apertado para esta associação. Pronto, agora, há qualidade. Os árbitros da Federação trabalham de maneira diferente porque trabalham com a Federação, têm um acompanhamento diferente. Os meios também são completamente distintos, também temos que ser honestos. Mas existe qualidade, existe muita qualidade. Tem que ser bem trabalhado. Em termos, já falamos um pouco do futebol feminino e do seu crescimento e a arbitragem no feminino. A arbitragem no feminino tem feito um crescimento brutal. A Federação fez um investimento muito grande no futebol feminino. As árbitras têm feito um crescimento muito gradual e acentuado. Porquê? Porque era esquecido. Mesmo em termos federativos, temos árbitros porque precisamos ter árbitros. Exato. Temos meia dúzia de clubes, precisamos de meia dúzia de árbitros. Pronto. Ainda não tem a competição interna que elas necessitam, porque para evoluir preciso ter competição. Exato. Tenho mesmo que ter competição, porque a competição obriga-me a ser melhor, e obriga-me a ser mais capaz, a trabalhar mais, e elas ainda não têm essa competição toda, embora já existam 3 categorias, mas, por exemplo, elas não descem ao distrital. Okay. É muito apelativo para uma mulher a ser árbitro, tira o curso, ao fim de 2 anos está no Nacional. No Nacional. Financeiramente, então, é brutal. Agora, a nível distrital, já temos muito mais miúdas. Eu lembro-me quando vim para tinha 2 ou 3 árbitras. Exato. E agora eu não tenho os dados em concreto, mas devem ser 3 dezenas de árbitras, que é muito. Há associações que não têm 30 árbitros. Não é? E nós temos aqui 30 miúdas, pelo menos. Nós temos árbitros na primeira categoria, temos 2 na primeira categoria, temos 2 na segunda categoria, 3 na segunda categoria, temos muitas árbitras na terceira categoria, ou seja, que vão ascender. Já há algumas equipas somente femininas? De futebol feminino, sim, já há equipas. Antes era uma árbitra e 2 árbitros. Exato. Depois começou a ser uma árbitra, outra árbitra assistente e outro árbitro. E agora já há muitas com 3 árbitras. E temos a Andreia, que é o expoente máximo da nossa associação em termos de futebol feminino, que é a árbitra assistente da segunda categoria nacional, masculino, ou seja, misto, não é? Ou seja, está numa competição profissional, é uma árbitra assistente internacional. Infelizmente também tínhamos uma árbitra internacional, mas transitou para outra associação, falta daquela situação que eu lhe disse, não apitava jogos séniores, quis transitar, ou seja, não se tornou apelativo ser árbitra, perdemos o internacional, que é uma coisa que dá muito trabalho a conseguir. Temos a Andreia, que ainda há pouco tempo se estreou nas competições da Primeira Liga, ou seja, foi a primeira árbitra do país a participar no jogo da primeira categoria e é nossa, é um motivo de orgulho para nós. É uma árbitra de Braga, uma árbitra que muitas vezes nós tendamos a endiosar os nossos, mas a Andreia é claramente alguém com muita capacidade, com muita qualidade, com muitos anos de arbitragem, muito estudiosa, muito preparada, é muito boa naquilo que faz, ou seja, quando se tenta entrar em comparações, obviamente que homem e mulher, os homens têm uma predisposição física natural, não é? Que são mais capazes, digamos assim, e há um gap grande, efetivamente, entre
uma mulher e um homem em termos até qualitativos, até porque o homem tem um processo muito mais longínquo para chegar à Primeira Liga, precisa de 10 anos para chegar à Primeira Liga, e uma mulher para chegar à Primeira Liga de futebol feminino, e naturalmente o futebol feminino tem condições diferentes, não é? Mesmo em termos de praticantes, tanto de número de praticantes como de qualidade, para o futebol profissional, 4 anos, subsídio, 5 anos, está lá. A Andreia não se nota esse gap. A Andreia é manifestamente alguém muitíssimo capaz. Já temos ali 3, 4 árbitras também no feminino com muitíssimo potencial, porque trabalham muito bem, elas cultivaram-se. Têm uma curva de aprendizagem gigante, as mulheres têm uma curva de aprendizagem comparativamente aos homens muito maior, evoluem com muito mais facilidade, e sim, o futebol feminino é claramente uma coisa que tem um caminho muito bonito para ser trilhado. E, por exemplo, no caso da Andreia, sendo assistente de uma equipa no futebol profissional, sim, mas depois pode ser árbitra a Andreia abdicou de ser árbitra principal. Ela era árbitra de futebol feminino, lá está. Um árbitro assistente, quando é internacional, é árbitro assistente. No feminino, não. Elas eram árbitras e temos aqui uma vaga para o feminino. Era quase um bocadinho assim. Tipo, quem é que quer ir? Pronto. E a Andreia aceitou o repto na altura e abdicou da sua carreira enquanto de árbitra para se focar como assistente. Houve quem não fizesse isso também, que era árbitra e árbitro assistente. Ela focou só na vertente árbitro assistente e eu acho que fez muito bem, porque está claramente a fazer uma carreira, e não obstante eu achar que ela na altura, como árbitra, também tinha muita capacidade. Sim. Mas ela optou por ser assistente e, passando estes anos, acho que foi uma escolha muito feliz, porque ela não ia atingir os patamares se fosse a árbitra, que está a atingir como árbitro assistente. Sim. Pronto, Joel, e para terminar faço-te aqui uma pergunta um pouco mais pessoal. Se vês-te a continuar pelo dirigismo, pela presidência, ou por outro, por exemplo, conselho de arbitragem, por exemplo, ou regressar à prática da arbitragem? Olha, a prática da arbitragem é uma coisa que eu encerrei. Eu nisso sou um bocadinho, quando tomo uma decisão, tomo uma decisão, custou-me muito, porque é uma coisa que me dá um prazer incrível. Eu tinha muitíssimo prazer em ser árbitro, pelo jogo, pelo convívio com os treinadores, com os jogadores, com perceber as dinâmicas, tomar decisões em stress, olhar em redor e perceber que estava uma moldura humana a ver aquele espetáculo, eu estava ali, era eu que o dirigia, aquilo dava-me um prazer extraordinário. Dá muitas saudades, tenho muitas saudades de ser árbitro, mas é um capítulo encerrado. Fiz a carreira que fiz, podia ter sido melhor, podia ter sido pior. Estou contente com consegui. Foi um capítulo encerrado. Um bocadinho por carolice fui para presidente da Associação de Árbitros. Dá-me muitíssimo prazer. Tenho mais um ano de mandato. Também só tenho mais um e termino. O que é que eu me vejo a fazer dentro da arbitragem? O ano passado tinha um pensamento diferente. Pensava muito em ser... até surgiu essa possibilidade de ser presidente do Conselho de Arbitragem. Pensei muito nesse assunto. Foi uma coisa que me até de certa forma motivou. Neste momento não penso nisso. Penso em valorizar o que é o árbitro, ajudar os árbitros da minha associação da melhor maneira possível que eu consiga, criar-lhes melhores condições, criar atividades, dar-lhes mais condições, que é uma coisa que me dá prazer em ir aos núcleos, em falar com eles. Ajudo, quando posso, também a dar formação a novos árbitros. E agora isto é zero, eu faço isso por gosto, não é? Aliás, é prejuízo pessoal, mas dá-me um gosto muito grande, dá-me um gozo muito grande. O que é que eu me vejo a fazer no futuro? Certamente será algo, se continuar ligado à arbitragem, que também é uma das possibilidades, é desligar totalmente. Poderei eventualmente fazer alguma coisa dentro do dirigismo, ou também fazer isto, que é uma coisa que eu gosto. Tem surgido a oportunidade. Eu gosto de falar de arbitragem, gosto muito de falar de arbitragem. Acho que há pouca gente, já há gente no país que fala muito bem de arbitragem. Acho que há pouca gente que saiba falar de arbitragem e ter com um conhecimento do processo, desde a base até ao topo. E eu gosto muito disto. Gosto de estar aqui sentado, a falar contigo, a tentar dar as minhas ideias às pessoas. Agora, este ano vai ser importante para isso. Eu tenho um ano de mandato com a Associação de Árbitros. Vou fazer o melhor que posso, vou tentar fazer aquilo que temos feito, que eu acho que manifestamente foi bom, foi diferente daquilo que os árbitros estavam, pelo menos é esse feedback que nos passam. Nós criámos
milhão de atividades diferentes, temos uma dinâmica completamente distinta. Acho que voltámos a aproximar os árbitros da Associação de Árbitros, estava um bocadinho desligado. Sim, até que nós estivemos presentes num... Sim, exatamente, estiveram presentes na gala final, que foi tentámos aproximar aquilo que era um desejo dos árbitros, voltar a ter aquele tipo de atividades, dar-nos um gozo grande quando as coisas correm bem, castigámos-nos um bocadinho quando achámos que poderia ser melhor. E pronto, o futuro é o dia-a-dia, é tentar perceber. Neste momento quero fazer o melhor que posso pela Associação de Árbitros. No próximo ano, certamente, iremos ver as possibilidades e vou tentando, fazendo aquilo que gosto. Eu estou cá porque gosto. E sempre que surgirem convites para falar de arbitragem com carinho e com respeito, estou sempre disponível. Para isso. Joel, obrigado. Foi um prazer ter-te aqui connosco e falar um pouco de arbitragem, que é sempre bom. Foi mais um Desporto às 9, já sabe, visite o nosso website, atleta.pt, e siga as nossas redes sociais.